Bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja aqui entre nós. Eu queria, em primeiro lugar, expressar o meu sentimento de gratidão pela oportunidade de estar aqui, pela confiança. E aí eu gostaria de agradecer a Gleides Pereira, que possibilitam isso. Mas também queria agradecer vocês pelo carinho, pelo acolhimento fraterno que a gente sempre recebe quando vem para cá, para a nossa casa. E aos amigos que estão em casa, que todo domingo de manhã nos prestigiam aí assistindo às palestras que são transmitidas aqui da nossa casa. Então, gratidão sincera. E o tema que nós trouxemos para a reflexão dessa manhã, eu dei como título: Os exemplos de Allan Kardec para a nossa vida. E qual que é o objetivo? O que nós gostaríamos de atingir com esse tema nessa manhã? Nós gostaríamos de relembrar, de destacar as virtudes que estão presentes na pessoa de Allan Kardec. A gente podia falar assim, mas por que Allan Kardec? Não podia ser outra pessoa? Poderia. Poderíamos pegar um personagem de dentro ou de fora da doutrina, Mas nós estamos saindo do mês de outubro. O mês de outubro, no dia 3 de outubro, nós comemoramos o nascimento de Kardec. Então, nada mais justo do que prestigiar aqui, utilizando a pessoa do nosso codificador. E o que a gente quer ver nessa pessoa, nesses exemplos? Nós gostaríamos de ressaltar a determinação, a perseverança, a lucidez de ideias, a sinceridade no procedimento. É isso que nós queremos ver nesses exemplos. Por quê? Porque esses exemplos eles nos ajudam também a enfrentar os desafios que são colocados na nossa vida. Muitas vezes, diante de um desafio que nos é apresentado, que vontade de abandonar tudo, deixar para lá, não vou fazer. Mas não é assim. A gente vive, sim, um mundo muito conturbado, enfrentamos muitas intolerâncias, discriminação, violência, maldades. E tudo isso, essas situações, muitas vezes abalam aí a nossa fé num futuro melhor. Então, a gente precisa de ferramentas, de exemplos que nos ajudem nesse fortalecimento do nosso interior, do nosso eu interior. Porque todos nós queremos um mundo melhor. Mas esse mundo melhor, ele não vai aparecer da noite para o dia, não vai ser num toque de mágica, não é assim. Ele vai acontecer quando nós realizarmos em nós um trabalho pode ser pequeno, pode começar pequeno, mas ele precisa ter constância. Um trabalho que nos ajude a nos melhorarmos moralmente, e aí entra os exemplos das virtudes, Intelectualmente, estudando, abrindo a nossa mente, e também nesse equilíbrio espiritual. E por que a gente precisa fazer esse trabalho em nós? Porque a gente precisa também exteriorizar isso para o meio, de maneira que outras pessoas, vendo, também realizem, para que esse mundo aí melhore. Então, olha só, nós, quando olhamos os trabalhos que foram realizados por Allan Kardec, a gente percebe ali toda a dedicação do nosso codificador para organizar todo aquele material que ia contemplar as ideias trazidas pelos espíritos. E que foram todas reunidas, organizadas, naquele primeiro livro que recebeu o nome de O Livro dos Espíritos, que esse ano completou 165 anos da sua publicação. A gente fala 165 anos, parece que é tanto tempo. Vocês acham que é muito tempo? Não é, A nossa doutrina é nova, ela não tem nem 200 anos que ela surge, Mas eu não sei se vocês sabem, mas antes de Allan Kardec publicar o Livro dos Espíritos, ele já havia ali anunciado que ele ia fazer essa publicação.
Então, havia naquela época uma expectativa. Esse livro, ele era esperado. As pessoas queriam, né, ali conhecer. Então, quando o livro ele é publicado, ele causou uma impressão muito boa naquelas pessoas que acompanhavam o trabalho de Allan Kardec. E também naqueles que iam tomar, né, ter contato pela primeira vez com o tema da imortalidade e da vida espiritual. E Kardec, quando ele publica esse livro, um leitor que leu esse livro pela primeira vez, ele expressou muito bem o que ele sentiu quando ele leu esse livro. Ele escreveu assim num artigo, olha, ele diz assim, que foi como se uma porta ela estivesse fechada até aquele momento. E que quando ele leu o conteúdo daquele livro, aquela porta ela se abriu subitamente. E as ideias, ele disse, de uma hora para outra, elas cresceram, né? Elas se ampliaram. E Kardec, ele recebeu muitas cartas elogiando esse trabalho, né? O Livro dos Espíritos. Mas ele também recebeu muitas cartas fazendo perguntas, né? Algumas pessoas questionando, querendo tirar dúvidas sobre alguns pontos que Kardec colocou ali, né? naquele conteúdo. E uma coisa também importante de nós dizermos é que, apesar do Livro dos Espíritos ter sido publicado, Allan Kardec não parou o trabalho. Ele continuou ali, né, os seus trabalhos de pesquisas, de estudo. E aí, o livro que surgiu em 18 de abril de 1857, 9 meses depois do livro ter surgido, Allan Kardec ele vai editar um periódico mensal. Esse periódico, essa revista, Allan Kardec deu o nome de Revista Espírita. Essa revista, ela surge o primeiro volume no dia 1º de janeiro de 1858. E Kardec, ele é tão dedicado que ele vai escrever os volumes dessa revista até ele desencarnar, em março de 1869. Ele escreve os artigos dessa revista todos os meses. Aliás, ele desencarna em março de 1869, mas o volume de abril já estava pronto, para vocês verem como ele era dedicado. E essa revista, ela surge trazendo, primeiro, informações sobre o movimento espírita que Kardec publicava. Ele traz artigos que Kardec estava pesquisando, trabalhando. Ele traz também respostas de cartas, de perguntas que as pessoas faziam, às vezes mais de uma, e que Kardec agilizava, né, publicando ali as respostas na revista. Agilizava, porque imagina, eram centenas e centenas de cartas que ele recebia. Imagina, não tinha internet, não tinha redes sociais. E aí Kardec vai usar esse fascículo para, né, levar essas informações. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o primeiro volume, que saiu em janeiro de 1858, depois que Kardec coloca todos os assuntos que ele queria abordar, o último artigo que ele coloca nessa revista é um comentário sobre o Livro dos Espíritos. Ele escreve assim, olha, o Livro dos Espíritos, apreciações diversas. E aí, logo na abertura ali do artigo, Kardec, ele reproduz, ele copia e coloca novamente no artigo da revista uma abertura que, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, nós lemos, né? O que o livro trata. Então, Kardec escreveu assim, o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. Fala sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os seres humanos, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. E embaixo ele coloca, escrito sob o ditado
e publicado por ordem dos espíritos superiores. Então, olha já aí um exemplo de Kardec para nós. Quando ele publica o livro, ele não engana as pessoas. Ele deixa muito claro o que é que as pessoas vão encontrar naquela obra, né? Ele não quis fazer marketing comercial. Ele foi muito sincero. E após essa colocação, essa apresentação do livro, ele faz um comentário. Ele diz assim que aquela obra, como o próprio título estava ali indicando, não era uma obra pessoal. Aquele trabalho, na verdade, ele era o resultado do ensinamento direto dos espíritos. Aquele livro, ele falava sobre os mistérios do mundo, onde nós estaremos um dia. E fala também, trata sobre as questões que interessam à humanidade. Ele diz ali que aquele livro não era fruto de suas ideias. E ele completa dizendo assim, até porque havia muitos pontos ali naquele livro que ele, Allan Kardec, um modo diferente de entender. Mas ele respeitou o quê? A ideia dos espíritos. Então, ele foi verdadeiro, ele foi sincero ali, com os espíritos que ajudaram e com as pessoas que iam ler a obra. E após essa colocação de Kardec, ele coloca embaixo, vocês podem pegar o volume ali, o primeiro volume da Revista Espírita e se certificar. Allan Kardec coloca um artigo que foi publicado em 11 de junho de 1857, 2 meses depois que o Livro dos Espíritos veio a público. Esse artigo, ele foi publicado num jornal de Paris chamado O Courrier de Paris. E o autor desse artigo, ele dizia assim, olha, que ele não conhecia Allan Kardec, mas que ele ia ficar muito feliz se ele tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Ele fala também ali, né, elogiando a introdução que Allan Kardec fez para o Livro dos Espíritos. Ele diz assim, quem escreveu essa introdução deveria ter uma alma aberta a todos os nobres sentimentos. Olha que interessante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler recentemente a introdução do Livro dos Espíritos. Allan Kardec coloca ali 17 tópicos, mas ele resume toda a doutrina em 17 tópicos. Ele é objetivo, ele é claro. E realmente, quando a gente lê a introdução, não é nem a primeira questão. A gente fica com uma ideia de quem trabalhou ali, né? A pessoa, o autor do livro, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa sincera, uma pessoa, como diz aqui, de sentimentos nobres. O autor desse artigo do jornal, ele também disse que em outros tempos ele também já tinha esboçado uma teoria sobre o mundo invisível. Olha que interessante, olha como essas ideias elas estavam, né, ali sendo semeadas, porque ele disse assim que ele ficou muito feliz de encontrar esse tema no livro ali do senhor Allan Kardec. E ele faz uma outra coisa muito interessante nesse artigo. Ele elogia as respostas que foram dadas pelos espíritos. Ele definiu como verdadeiramente sublimes. Mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que ele não poderia esquecer o mérito de Allan Kardec, que soube provocar essas respostas com as perguntas que ele, né, elaborou, com que ele trabalhou aí. E por fim, olha só, sem ser espírita, sem conhecer Allan Kardec, sem nada, ele escreve assim, olha, aconselhando as pessoas a lerem o Livro dos Espíritos. E ele fala que esse livro, ele é importante para aqueles que sofrem. Então ele diz, lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. E para os que são felizes, que não enfrentam nenhum problema, nenhuma dificuldade, esse autor do artigo do jornal diz assim, estudai-o, ele vos tornará melhores.
Então, quando a gente ouve isso, esses relatos, a impressão que nós temos é que o trabalho de Allan Kardec foi só alegria, foi só aceitação, foi só sucesso. Mas não é verdade. Antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, e ele colocou isso lá no livro Obras Póstumas, ele recebeu uma mensagem no dia 12 de junho de 1856. 10 meses antes da publicação do Livro dos Espíritos. Nessa mensagem, Kardec ele faz uma pergunta aos espíritos que ajudaram na codificação. Ele perguntou assim, olha, quais são as causas que me podem fazer cair, falir, fracassar no meu trabalho? E aí ele propõe uma resposta. Ele diz assim, seria a insuficiência das minhas capacidades? Quer dizer, será que eu não estou preparado intelectualmente, fisicamente, para realizar esse trabalho? E aí os amigos espirituais respondem para ele assim, não é suas capacidades, não é isso. Aí eles completam dizendo assim, mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1, 2, 3, 10 livros e ficar tranquilo em casa. Não, será preciso expor a tua pessoa. E aí ele dá um exemplo, né? Eles dão uma amostra pequenina dos desafios que Allan Kardec iria enfrentar. Eles dizem assim, levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Será alvos da maledicência, da calúnia, da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, vergarás ao peso da fadiga. Numa palavra, haverá uma luta quase constante e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde, da tua vida, porque sem isso, viverias muito mais tempo. Ai, gente, olha só isso. E sabe quem assina essa mensagem? O Espírito de verdade. Então aqui a gente já poderia parar e fazer uma reflexão e talvez até uma roda de conversa e ficar, né, trocando aqui algumas informações. Porque veja, e se fôssemos nós? Se a gente tivesse ali para fazer um trabalho que a gente sabia que é importante e recebêssemos uma mensagem dessa, será que iríamos adiante? Ou será que a gente falaria assim, não vou abalar meu sossego, não. Como é que as pessoas falam? Não vou procurar sarna para me coçar, não. Será que a gente falaria isso? Não é? Será que a gente recuaria? Mas veja, aquele que em O Livro dos Espíritos, tratando sobre a lei do progresso, sobre o progresso da humanidade, num comentário dado a uma resposta pelos Espíritos, escreveu assim, né, ele falando, Allan Kardec, a humanidade, ela progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. E quando eles se tornam numerosos, eles tomam a dianteira e arrastam os outros. Ele diz, de tempos em tempos surgem pessoas de gênio que dão um impulso e depois pessoas investidas de autoridade que são instrumentos de Deus e que em alguns anos fazem a humanidade avançar de muitos séculos. Então, uma pessoa que tem um pensamento desse não iria recuar, né? Iria com certeza adiante. E o cenário, vocês viram, era desafiador. E vejam, hoje em dia, nós temos muitos problemas, sim, no movimento espírita, né? Mas
lá nos primórdios, eles existiram. Eles foram muito mais intensos. Aliás, nós podemos dizer que desde que o Livro dos Espíritos ele é publicado, os questionamentos sobre esse tema, eles se intensificaram. E Kardec tomou conhecimento de muitos deles. Só que ele vai adotar um critério para responder aos seus adversários. Ele explica esse critério na Revista Espírita do ano de 1858. Ele fala que, diante das polêmicas que são colocadas para ele vai ser muito cuidadoso. Ele fala que vão existir polêmicas ali que ele não vai recuar. Jamais, ele diz. Por quê? Porque é uma discussão séria dos princípios que ele professa. Mas ele disse, mesmo assim, ele disse que ele queria fazer ali uma distinção. Porque se tratasse apenas de ataques contra a doutrina, sem um outro fim que o de criticar, e feita por pessoas que rejeitam tudo o que elas não compreendem, então ele diz, nada disso vai merecer a nossa atenção. Aí eu falo, olha um outro ensinamento aqui para a gente. Porque, indiretamente, acho que Kardec está falando para a gente assim, escolha as suas batalhas. Às vezes a gente quer, né? Tudo a gente quer fazer e quer questionar isso e quer aquilo. E não é assim, né? A gente tem que ser coerente. Porque, veja, se a pessoa, no caso aqui de um assunto, ela já tem uma opinião formada, não adianta, né, você querer explicar. Ela já formou a opinião dela. Não adianta, ela não quer argumentar. Para que a gente vai ficar se indispondo? Não é o objetivo do Espiritismo fazer proselitismo, não é? A gente tem que passar esse ensinamento de outra forma, não é falando. É como? Vivenciando. É assim que a gente faz, né? Com que as pessoas elas se aproximam. Mas o que a gente tem que ver aqui? Que as críticas gerais a ideias novas, elas sempre, né, existiram. Existem e existiram. Então, quando a gente olha, por exemplo, a nossa história e procura ali entender como é que se deu a evolução das ideias no campo do conhecimento humano, nós vamos perceber que as ideias novas, elas sempre foram reprimidas. Elas sempre foram odiosamente contestadas, como se o progresso fosse um crime. Tá? E um outro livro de Kardec, do ano de 1862, eu não sei se vocês conhecem, mas também recomendo aí a leitura, que é o Viagem Espírita, em 1862, quando Kardec reúne ali as experiências dele em muitas viagens que ele fez divulgando a doutrina espírita, ele coloca uma pergunta que foi feita para ele. Mas não foi feita uma vez só, foi feita várias vezes. Então, ele coloca ali, e a resposta é bem longa, mas eu trouxe só um trechinho. A pessoa pergunta para ele assim, olha, se o Espiritismo ele só melhora as pessoas, se ele conduz os crentes à crença em Deus, na alma e na vida futura, ele só faz o bem. Então, por que ele tem inimigos? Por que aquelas pessoas que tudo isso negam, né, elas não acreditam, por que essas pessoas não cansam de atacá-lo? E aí Kardec, com aquela lucidez de raciocínio, responde para a gente assim, olha, o Espiritismo, ele tem inimigos, como toda e qualquer ideia nova tem. Ele diz assim, isso é uma consequência natural do estado atual da humanidade. Ele diz, toda ideia nova, quando ela chega necessariamente para suplantar uma ideia velha. Então, se ela é falsa, se ela é ridícula, se ela é impraticável, ninguém dá importância, não é verdade? Agora, se ela é justa, se ela é fecunda,
Ela atemoriza aqueles que por orgulho ou por interesse material estiverem interessados em manter a ideia antiga. Então, na época de Kardec, foi diferente, né? Geralmente, aqueles religiosos, alguns filósofos, alguns cientistas, ali eles ditavam, né, as leis. E aquelas verdades, elas deveriam ser tidas como definitivas, em função daqueles postulados que eles traziam. Então, eles não queriam que fossem alteradas por ideias, né, novas, de maior saber. Então, por isso que não foi diferente com o Espiritismo. Entretanto, o que nós percebemos? Que não havia só a equipe encarnada realizando um trabalho de divulgação da doutrina. Havia também uma equipe enorme de espíritos ajudando nesse trabalho, né? Então, mesmo aquelas forças que instalaram ali, com o intuito de impedir o codificador, os adeptos de professarem a fé livremente, a espiritualidade maior, ela havia ali incumbido os espíritos de incentivar pessoas trabalhadoras para a divulgação da doutrina. Claro que Allan Kardec ele estava sempre à frente, né? Ele que trazia ali a bandeira do ensino dos espíritos, mas ele não estava sozinho. Havia pessoas que tinham, né, afinidade com essas ideias e ajudavam nesse trabalho, né? Aliás, Allan Kardec, a muitos dos seus adversários, ele dizia assim, olha que algumas pessoas, alguns adversários falavam do espiritismo como os cegos falam das cores. Falam sem exame profundo. Falam unicamente baseados na primeira impressão. E que muitos deles, os argumentos, eram simplesmente de pura negação. Eles só falavam que não era possível, eles não iam pesquisar. Entretanto, Kardec ele tinha muita segurança no trabalho que ele tinha realizado. Kardec ele era criterioso, ele era cuidadoso, ele pesquisou e verificou muito antes de trazer aquelas ideias, aqueles conceitos, né? E aí fica aí mais um exemplo, mais um ensinamento para a gente, de não acreditar em tudo, de verificar, de estudar, né? De checar, né? Hoje temos tanto aí as chamadas fake news, né? Então, que a gente verifique, né? Kardec está orientando aqui. Ele dizia assim, olha aqui, quando ele entrava em contato com um fato, ele disse, ele não se contentava ali com uma única observação, não. Ele diz assim, que ele queria ver aquele fato sobre todos os aspectos, sobre todas as faces. E antes dele aceitar uma teoria, ele examinava se aquela colocação que ele ia fazer, ela explicava todas as particularidades. Se não havia nenhum fato desconhecido que poderia contradizê-la. Em suma, ele disse, ele queria ver se aquela proposta que ele trazia de explicação resolvia realmente todas as questões. Ele justifica essa postura dele dizendo assim, eis o preço da verdade. Olha o compromisso dele. Não queria enganar, né? Ele queria realmente que as pessoas tomassem conhecimento de ideias ali, informações, que realmente o convenceu, né? Ele realmente acreditava naquilo. Outra coisa muito importante que ele dizia assim, olha, nós não impomos as nossas ideias a ninguém. Os que a adotam é porque as julgam justas. Os que vêm a nós é porque pensam encontrar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele diz, ocasião para aprender. Eles vêm para o estudo. Kardec disse que ali, aquelas pessoas que se vinculavam ali à sociedade, elas não tinham afiliação, porque ele não formava seita, ele não formava nenhum partido. Eles se reuniam ali simplesmente para os estudos.
do mesmo jeito que outras pessoas também se reuniam ali para estudar, né? Outras ciências, outros assuntos. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Porque o trabalho de Kardec ele não foi um trabalho fácil. Desde o momento que ele publicou o Livro dos Espíritos, até ele desencarnar, deu cerca de 11 anos de trabalho. E Kardec ele não foi poupado das intrigas e das investidas, das provocações. Essas investidas não ficaram somente no terreno da doutrina. Eles invadiram, muitas vezes, a vida pessoal, a vida privada de Allan Kardec. Por quê? Porque os seus adversários eles sabiam, né, que um escândalo que envolvesse dinheiro, riqueza, ia servir para ferir a fundo os propósitos que animavam Allan Kardec. E poderia, assim, impedir a implantação de uma doutrina. Uma doutrina que resgata os ensinos de Jesus e contribui ali para uma sociedade maior. Então, as acusações, elas partiram de toda parte, dos religiosos, de indivíduos, de organizações que se sentiram contrariadas, sem falar daqueles falsos espíritas que muito prejudicaram a causa. Houveram, disse Kardec, verdadeiros traidores, criaturas provavelmente assim, perturbadas, mas de intenções sórdidas naquele movimento nascente, dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, trabalhando ombro a ombro com Kardec. Então, mesmo assim, diante desses desafios, desses obstáculos, eles apenas serviram para sinalizar para o nosso codificador o trabalho importante que ele estava realizando. E nesse período de 1859 a 1868, Kardec ele recebeu muitas investidas contra a doutrina. Vieram através de artigos nos jornais, dos sermões que eram proferidos, né, pelos religiosos, até de apresentações cênicas que visavam enganar ali as pessoas, mas também daquelas que se diziam amigos pela frente e depois o traíam, né, pelas costas. Então, Kardec ele precisou ali usar de muito equilíbrio para ele concluir o trabalho. E eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ter uma ideia, né? Procurei pegar alguns que talvez vocês não conheçam, mas todos eles foram tirados da Revista Espírita. O primeiro que eu escolhi foi publicado no ano de 1862. Kardec coloca na Revista Espírita de 1862. Kardec comenta um artigo que saiu num jornal com o título assim, olha, Eis como escrevem a história. E tinha um subtítulo assim, olha, Os Milhões de Allan Kardec. E aí, esse artigo ele foi escrito por um religioso, né, da época. O Kardec fala que era um religioso de uma grande cidade comercial. Provavelmente era a cidade de Lyon. E esse religioso, ele propalava que existia uma fortuna assim fabulosa que Allan Kardec conseguiu com o espiritismo. Ele chegava ao disparate de dizer que Allan Kardec, ele morava numa casa, mas uma casa assim, ó, ricamente mobiliada. Ele tinha lá uns tapetes que eram caros, né? Muito belo, mas muito caro, e que somente os reis na corte, nos seus palácios, é que tinham. Ele falava também que Allan Kardec ele tinha uma carruagem puxada por 4 cavalos, e que quando Kardec ia para Paris, ele gastava lá principescamente. Esse religioso, ele também dizia que toda a fortuna de Allan Kardec, ela tinha vindo da Inglaterra, porque Kardec tinha vendido todos aqueles manuscritos da obra dele por um valor muito, muito alto, e ainda ganhava porcentagem, né, com esses artigos. E ele falava tantas coisas absurdas que Kardec não teve jeito. Ele respondeu
a esse artigo desse religioso. Por quê? Porque ele falou que ele estava fazendo essa resposta não era para quem era espírita, não. Porque quem era espírita conhecia ele, sabia que jamais ele não ia fazer. Não era isso que acontecia. Mas ele estava respondendo para os que não eram espíritas, que podiam ser ludibriados por essa história dos milhões. E quando Kardec começa a responder esse artigo, a primeira coisa que ele faz, ele demonstra assim, uma surpresa com essa revelação. Porque ele falou assim, olha, que ele estava muito longe de suspeitar da existência de tão bela fortuna. Porque se ela existia, nem ele sabia, né, que ela existia. E como o religioso, ele tinha dito que tinha conhecido Kardec na cidade de Lyon, quando Kardec era muito pobre, Kardec vem e esclarece que ele nunca morou em Lyon, né? E que, portanto, esse religioso não tinha como conhecê-lo ali mais pobre, né? Quanto à carruagem que o religioso disse que ele tinha, puxado por 4 cavalos, Kardec disse que ele apenas pegava uma carruagem de aluguel cerca de 5, 6 vezes no ano. Por quê? Porque ele precisava economizar. E que a maioria das viagens que ele fazia para a divulgação da doutrina, ele fazia de trem, porque era mais barato. Ele também comentou essa vida principesca que o religioso, né, o presenteou. Kardec disse para ele assim, olha, se você viesse à minha casa, você iria ver como as refeições aqui, elas são modestas, elas são simples, né? Na minha família, mas também com os meus convidados. Tão simples, ele disse, que eles repeleriam até em épocas de quaresmas, das mais austeras, Kardec diz. E por fim, Kardec comenta a venda dos manuscritos. Ele diz assim, olha aqui, ele estava comentando isso a fim de satisfazer os curiosos, porque ele falou assim, que se ele tivesse vendido os manuscritos, ele estaria ali fazendo uso de um direito de trabalhador, de vender ali o produto do seu trabalho. Mas ele fala que ele não vendeu. Muito pelo contrário, ele diz, eu até dei muitos desses manuscritos para as pessoas. Essas pessoas venderam e ganharam ali dinheiro, mas ele não. Ele falou, eu não ganhei nada. Mais adiante, para dar uma ideia ali dos grandes lucros, né, que a pessoa falava, que ele ganhou, né, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec falou assim, olha, que quando ele fez ali a prestação de contas, ele ganhou, aquilo rendeu para ele cerca de 500 francos. Foi isso. Ele disse que quando o livro foi publicado, não teve nenhuma editora que quisesse se encarregar disso. Ele é que publicou por conta e risco totalmente dele, né? Ninguém ajudou. E depois ele fala que para fazer, poder dar continuidade à divulgação, os outros exemplares, ele cedeu o direito de publicação, o direito para algumas editoras. Mas ele ganhava centésimos ali, né, em cima disso daí. Ele teve que abrir uma conta com os editores só para que ele comprasse esses livros com desconto. Então ele não tinha, né, ele não ganhou nada. E Kardec termina dizendo assim, olha, que ele queria que todos soubessem que o Espiritismo não é e não pode ser um meio de enriquecer, e que ele repudia toda a especulação de que ele pudesse ser objeto. Então, olha só, né? A sinceridade, o cuidado, né? E olha como eram as investidas. Em 1864, eu também destaquei, né, um outro fato que foi bastante marcante, que foi quando o livro, né, os livros de Allan Kardec, eles são inseridos no índice de livros proibidos.
Kardec diz que essa data, que foi 1º de maio de 1864, ela ficaria assinalada nos anais do Espiritismo, do mesmo jeito que o dia 9 de outubro de 1861, quando aconteceu o Auto de Fé de Barcelona, né, quando os livros foram queimados. Ele disse que essa data, 1º de maio de 64, ia lembrar, né, sempre aquela decisão de inserir as obras ali nesse índice. Mas ele fala uma coisa interessante, porque ele fala que essa decisão não o surpreendeu, nem ele nem os espíritos. Ele achou até que isso ia acontecer mais cedo, né? Até que demorou. E ele diz assim, olha, que ele estava ali avisando que ele já tinha recebido muitas notícias ali das livrarias, porque os donos das livrarias, eles já tinham tomado a iniciativa de colocar esses livros que tinham saído ali, né, como proibidos, bem à frente. E o número de vendas tinha aumentado. Então, foi só um jeito de divulgar aí a doutrina. E o outro caso que eu selecionei, também do ano de 1864, e que deixou assim Kardec bastante indignado, bastante decepcionado, foi o caso de uns jovens estrangeiros que vieram visitar Kardec e a Sociedade Parisiense. Eles tinham vindo da cidade de Moscou. E eles chegaram lá todo com uma aparência de homens, assim, muito bem simpáticos ao espiritismo, né? E lá, na sociedade, tanto por Kardec como pelas outras pessoas, eles receberam todas as atenções devidas à qualidade de estrangeiros. E só que essas pessoas, elas chegaram ali com outra intenção. Eles chegaram se mostrando simpáticos, mas não era essa a intenção, né? Eles estavam ali escondendo a missão que eles estavam encarregados. Kardec comenta que nunca se levou tão longe a calúnia, nem mesmo, ele diz, entre os adversários na França. E por que ele fala isso? Ele fala isso porque esses dois jovens, se colocando ali, né, numa posição de espiões e abusando da confiança que eles ali, né, eles inspiraram, eles assistiram toda aquele trabalho, as sessões particulares, inclusive com Kardec presente. E quando eles voltaram para Moscou, eles fizeram um relatório. Mas nesse relatório, que foi publicado num jornal de Pittsburgh, eles desfiguraram tudo o que eles viram. Eles falsearam tudo. Eles escreveram muitas inverdades, injúrias, grosseiras. E Kardec faz um comentário dizendo assim, olha, que aquelas pessoas, eles estavam abaixo dos espiões. Porque os espiões, pelo menos, eles davam conta exata do que viam. E aquelas pessoas não estavam ali falando a verdade. Então, olha só, né? Nós trouxemos aqui apenas alguns exemplos. Exemplos que mostram para a gente, assim, as atitudes, a postura de Kardec diante dessas situações. Mas não são essas, não. Foram dezenas. A gente poderia ficar aqui horas, né, citando essas experiências. Mas, por que nós colocamos esses exemplos apenas? Para mostrar, né, que toda essa postura de Allan Kardec, ela está muito condizente com o que o codificador ele escreveu lá no item 3 sobre o homem de bem, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Lá Kardec escreve que o homem de bem, a pessoa de bem, ela é possuída de um sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ela faz o bem pelo bem, ela não espera recompensa, ela paga o mal com o bem, e ela toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse pela justiça.
né? Então, a gente consegue ver aí essa postura, né, no codificador. E lá no livro Obras Póstumas, no dia 1º de janeiro de 1867, a gente vê Kardec dando testemunho, né, de tudo que ele vivenciou. Ele escreve assim, olha, embaixo daquela nota que ele recebeu de 1856, falando dos desafios, ele põe uma nota e escreve assim, olha, que ele dava testemunho de tudo o que estava escrito naquela mensagem do Espírito de Verdade. Ele disse que tudo aquilo se realizou em todos os pontos, ele disse, porque passei por todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Eu fui alvo do ódio de inimigos intransigentes, da calúnia, da inveja, do ciúme. Infames libelos foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Eu fui traído por aquele a quem mais confiava e pago com a ingratidão daqueles a quem eu depositava confiança e por aqueles a quem servi. A sociedade de Paris foi um foco constante de intrigas urdidas por aqueles próprios que se diziam estar a meu favor e que abraçavam-me pela frente e me apunhalavam pelas costas. Disseram que os simpatizantes do espiritismo eram pagos com o dinheiro que eu arranjava com o espiritismo. Eu não tive mais repouso e muitas vezes verguei ao peso do trabalho. Então veja, né? Tudo aquilo que o Espírito de Verdade tinha anunciado aconteceu. Mas Kardec se manteve firme, se manteve confiante. E de onde que ele tirava forças para enfrentar todos esses obstáculos? Ele responde dizendo assim, olha, graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que sempre me deram provas da sua solicitude, sou feliz, porque posso dizer que nunca, num momento sequer, senti falta de ânimo ou de coragem e prossegui sempre em minha obra com o mesmo ardor, sem preocupar-me com as setas que me jogavam. Apesar das vicissitudes, ele diz, que satisfação ver a obra progredir. Quantas bênçãos, quantos testemunhos reais de simpatia eu recebi dos aflitos que a doutrina consolou. Olha, ele fala, não é da doutrina que eu codifiquei, né? Ele diz, dos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me havia sido anunciado pelo Espírito de Verdade. Com certeza, intencionalmente. Ele só me mostrou as dificuldades, talvez para ver se ele tivesse a perseverança. E como que Kardec consegue vencer? Ele diz assim, olha, que quando lhe vinha uma contrariedade, uma decepção, ele se elevava em pensamento acima da humanidade. Ele se colocava em antecipação na região dos espíritos. E lá ele descobria muitas razões. E aí as misérias, ele disse, da vida passavam por mim sem me atingir. Ele diz, habituei-me tanto a isso que os maus nunca mais me perturbaram. Então, pessoal, nós vamos aqui concluindo aí o nosso estudo, dizendo assim, né, que Kardec, ele deixa muitos exemplos para a gente, né, que diante das situações de dificuldade na nossa vida, seja no nosso lar, no nosso trabalho, nas tarefas da casa espírita, né, que nós lembremos da determinação, do foco nos objetivos, da retidão de caráter, dos critérios, né, o cuidado com os critérios e da verdade, né, que precisa aí, né, ser utilizado conforme ele nos ensinou. Então, que a gente procure, pelo estudo, um bom entendimento desses princípios que a doutrina espírita nos traz, com o objetivo de fortalecer a nossa fé. Né? Precisa fortalecer a nossa fé. Que a gente nunca se afaste de uma oportunidade de trabalho. Né? A gente fala em especial a casa espírita,
né? Precisa tanto, tem tantas pessoas que precisam mais que a gente. E a gente pode, nas tarefas simples, sempre a gente pode ajudar. E que a gente nunca deixe que a idade do corpo físico impeça a gente de fazer esses trabalhos. Porque Kardec tinha mais de 60 anos quando ele trabalha num dos últimos livros da codificação. E trabalha com a mesma intensidade com que ele trabalhou, né, no primeiro livro. Então é importante isso, né? E que diante das dificuldades que possam existir, nós lembramos das palavras de Kardec, dos muitos aflitos a quem a doutrina ela pode consolar, ela pode esclarecer, buscando forças na espiritualidade maior, né? E continuemos aí com o nosso trabalho. E falando assim do estímulo para a nossa fé, de fortalecer a nossa fé, eu gostaria de terminar com uma mensagem do espírito Meimei na psicografia do Chico Xavier, que eu gosto muito e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Nessa mensagem, o espírito Meimei diz assim, olha: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue sempre em frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se transforma na terra, mas o que vem dos céus permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.